Graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Eu vou ler já aqui o versículo 32 até o último versículo 36, mas a gente vai começar do número 1. É só para os irmãos. É igual em certos livros que a gente lê, o filme começa pelo fim, mas depois a gente vai lá para o 11, versículo 1. Mas por enquanto, queria convidar a igreja a abrir em Romanos 11, 32 até o 36. Semana passada era meu objetivo trazer esse estudo. Aí o pastor Eliezer falou, deixa o 12, que seria essa semana, para o próximo. E acabou que deu tudo certo. Eu não consegui, mesmo que eu quisesse o 11, não daria tempo semana passada. Então ficou tudo certinho. O pastor Eliezer está sempre certo, né? Então, Romanos, capítulo 11, versículo 32 até o 36, nos fala assim a palavra de Deus. 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por ele, e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Eu pediria só que abaixasse o som um pouquinho, pastor Felipe. Irmãos, Romanos é um livro que mostra a misericórdia de Deus. E é o que mais nós precisamos da misericórdia do Senhor. E o versículo que nós lemos aqui, o 32, ele ressalta bem isso. Por isso que eu fiz questão de começar até por ele. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Para quê? Para que ele usasse de misericórdia com todos. Então, a graça, a glória, o poder é de Deus. O homem, ele é um necessitado. Nós lembramos mais uma vez, eu sempre me reporto lá a Adão e Eva, quando eles caíram. E Deus, ele não foi pego desprevenido. Ele já sabia que o homem ia cair. Então a palavra fala que tanto gregos, gentios, como judeus foram encerrados, colocados ali debaixo da desobediência. A palavra encerrado, ou seja, trancado, não tem como. Todos estão debaixo da desobediência, mas foi a misericórdia de Deus que concedeu salvação. Recentemente tivemos um caso aí de uma autoridade que concedeu graça. Então a graça é um valor imerecido. Não pode chegar agora um outro ladrão, um outro bandido, um outro preso, uma outra pessoa encerrada, presa, e dizer, não, eu também quero essa graça sobre a minha vida. É igual o prédio está pegando fogo e o bombeiro bota a escada na tua janela e te chama, e você, não, tem outros para salvar ali, salva aqui, salva ali. Não, chegou a você a graça. Então Deus, conforme a soberania dele, ele derrama da graça. E Paulo vai falando sobre esse assunto quando ele, em Romanos 11, 1, ele questiona a situação dos judeus. Ele diz assim: pergunto, pois, Deus porventura rejeitou o seu povo? Porque os judeus, eles tinham a lei, e através da lei eles fracassaram, eles não alcançaram a misericórdia de Deus pela lei. Pelo contrário, eles se acharam tão ligados à lei, eles passaram a dar mais crédito à lei do que a Deus, e eles começaram a querer manipular, o poder
a gente diz até uma frase: quer conhecer a pessoa, dá poder para ela. Aí você vai conhecer a pessoa. Então eles começaram a crescer, e Israel se tornou um país pobre, conquistado por outros países. Então os romanos, na época que eram os romanos, que eram a grande potência do mundo, eles davam espaço para os religiosos ali da Galileia, e eles então, usufruindo daquela autoridade, eles só mantinham ali a lei conforme eles queriam, tiravam proveito da lei. Então o homem errado, até que veio na plenitude dos tempos, quer dizer, no tempo certo, Jesus apareceu. A graça de Deus, o Verbo se fez carne. E Paulo fala que Deus, ele não rejeitou o seu povo, porque o judeu, a princípio, ele não aceitou a Jesus. Somente poucos aceitaram. Mas Paulo fala assim: olha, de modo nenhum, porque eu também sou judeu, eu sou da tribo de Benjamim. Então, poucos aceitaram a Jesus, mas aceitaram. E esses poucos foi fundamental. Nós vamos ver isso. Porque ele lembra até Elias. Elias diz assim, Elias, na verdade, a palavra nos fala que ele incita Deus contra Israel. Ele fala assim, a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Porém o Senhor disse: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Deus preservou 7.000. É interessante que a palavra fala o seguinte: reservei. Não foram 7.000 homens que Deus olhou assim, aquele ali, aquele, eu gostei, deixa eu ver. Não, Deus reservou. É obra de Deus, é a vontade soberana de Deus. Irmãos, o nosso povo também, o povo de Deus, certamente Deus também tem reservado 7.000 homens e mulheres que não têm dobrado o seu joelho diante de Baal. Nós não sabemos quem são, mas Deus tem reservado. Às vezes as igrejas do Senhor passam por dificuldades, por tribulações, mas Deus sempre preserva um remanescente, e desse remanescente a obra vai caminhando. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, como Paulo fala, Sodoma e Gomorra não foi o caso, que ali ele exterminou todo mundo. A única família que pela metade saiu foi Ló, com as suas 2 filhas, a esposa morreu, os futuros genros também, mas eles não eram da geração cananita, que estava ali em Sodoma e Gomorra, eles eram da geração semita, de Sem, de Noé, então não faziam parte. Então Deus destruiu totalmente Sodoma e Gomorra, mas com relação a Israel, Deus sempre separou um grupo para, através daquele grupo, ir realizando a obra dele. E assim tem sido no nosso meio. Deus tem separado homens e mulheres que não têm dobrado o seu joelho também, e tem realizado a obra dele, pela misericórdia dele, através da vida dessas pessoas. Então busquemos fazer parte desse número nobre aí, que é um número, no nosso caso, simbólico aqui. E ele fala no versículo 6, que isso tudo é a graça de Deus. Então é o que nós lemos logo no início, é um mistério. A graça de Deus era um favor imerecido, conforme falando, é dado por vontade de Deus, e a pessoa que está sendo alcançada, ela é bem-aventurada. Então nós, como igreja, somos bem-aventurados. Versículo 7 fala assim: que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu. Então o que Israel buscava, ele não conseguiu, porque ele estava confiando na lei, na letra, em suas obras. Mas a eleição o alcançou. Que eleição foi essa? Foi através dos patriarcas. Havia uma promessa de Deus para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus manteve sempre o remanescente para que aquela geração de Abraão fosse alcançada. E ele cita aqui algumas palavras duras sobre Israel. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de entorpecimento,
olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, na época de Paulo. Então Deus fez que eles não ouvissem, eles não entendessem a mensagem de Jesus, só poucos, né, conforme falamos. E aí fala assim: escureçam-lhe os seus olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Então, voltados para as coisas terrenas. Mas Paulo fala o seguinte: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Irmãos, Deus, ele não tem prazer na queda do homem. Tudo que Deus faz é para a glória dele. E a glória dele, na glória dele, ele quer que o homem esteja presente. Então Deus tem trabalhado, ainda que venhamos a pensar que as coisas estão difíceis, que alguma coisa não vai acontecer de ruim, preocupações, mas tudo está debaixo das economias de Deus. Ora, se a transgressão deles, né, de Israel, então Israel transgrediu a lei, eles falharam na lei, porque a lei não dá para a gente cumprir não, muito complexa e não alcança Deus. Se eles transgrediram e por isso o mundo ele foi abençoado, né, então Paulo fala isso: ora, se a transgressão deles redundou em riquezas para o mundo e o seu abatimento, né, de Israel em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, se está difícil para Israel e nessa dificuldade os gentios foram alcançados, então quanto mais quando Israel ficar bem. E Paulo, ele faz uma ressalva: olha, apesar dessa dificuldade dos judeus de entender, ele se dedicava, ele foi um apóstolo, um homem de Deus levantado para evangelizar os gentios, mas ele se preocupava ainda assim com o seu povo. Tanto é que quando ele chegava nas cidades, ele ia primeiro nas sinagogas, depois ele ia para as praças. Então Paulo, ainda que sabendo que os judeus estavam, como é que se diz aqui, entorpecidos, meio que dormindo, mas ele buscava, e ele disse que ele buscava até fazer ciúmes para o povo judeu. O povo judeu ficava com ciúme, porque o povo judeu estava acostumado, ficaram até meio soberbos, e eles tinham os oráculos de Deus, eles é que falavam com Deus, o resto tudo era pagão. Então eles ficaram meio que vaidosos. E aí quando eles veem um outro povo se aproximando de Deus através de Jesus, eles começam a ficar com ciúme. E a gente sabe que ciúme, a gente liga a televisão todo dia, escuta alguma tragédia por conta do ciúme. Então esse ciúme acabou não sendo bom, porque Paulo apanhou, foi apedrejado, dado como morto, perseguido, porque os judeus ficaram realmente com ciúmes. No versículo 16 ele fala assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente não será como é que diz aqui? Não, se forem santas as primícias da massa, igualmente a massa será na sua totalidade. E se a raiz também for santa, os ramos também. Então Paulo está falando aqui de uma forma didática, alegórica, que a raiz sendo santa, a massa sendo santa, ou aquilo que fez a massa, as consequências serão santas. Então o trabalho de Deus, a base dele, Deus vem já desde da plenitude dos tempos, desde o princípio dos tempos, ele já vem trabalhando de uma forma santa, ou seja, de uma forma perfeita para a glória dele na vida do homem. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, então usando aqui a figura da árvore, né, da oliveira, tá? A oliveira lá, a oliveira, a raiz foi santa, Deus começou tudo da forma correta, aí a árvore cresceu, alguns ramos foram quebrados, figura dos judeus, e aí foi enxertado nessa oliveira que é Jesus, ramos de uma oliveira brava, um jambuzeiro, e esses ramos da oliveira brava deu certo ali. E aí Paulo fala assim: olha, vocês faziam parte da oliveira brava, foram enxertados na oliveira verdadeira.
Mas também não fique igual aos judeus, não fique se achando, não. Porque Deus é amor, mas Ele é juízo também. Se Ele está punindo os judeus, Ele também vai punir vocês. Então, se acertem, não fiquem achando que podem fazer o que queiram, não. Busca o Senhor. E aí ele fala no 24 aqui: pois se foste cortado daqui, da árvore, né? Da árvore que por natureza era oliveira brava, e com a natureza, e contra a natureza, né? Então foi Deus que operou, porque foi contra a natureza. Enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Entenderam, irmão? Então ele faz uma comparação, pegou uma oliveira e enxertou ali ramos que eram de uma oliveira brava, e deu certo, foi contra a natureza, mas foi Deus que fez, então deu certo. Apesar que hoje em dia tem pessoas que fazem isso, né, pastor? Você fala sempre da sua avó que pegou um pé de limão ali, botou um outro enxerto ali, né? Dá certo, mas é contra a natureza, né? Mas Deus deu essa técnica para a gente. Ele dá esse exemplo. Quanto mais os ramos verdadeiros, Deus não vai ter poder para colocar de volta, que são os judeus. Então, isso é uma promessa. Aí no versículo 25 ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Olha só o mistério de Deus. Que veio endurecimento para Israel, endurecimento do coração, de entendimento, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Da mesma forma que teve a plenitude dos tempos para Jesus vir, ou seja, o tempo exato, certo, o tempo de Deus, também tem a plenitude dos gentios, ou seja, quando a obra de Deus ela vai ser completada nos gentios. Nós ainda estamos vivendo esse tempo, a obra ela ainda está sendo apregoada. Nós estamos aí com os meios de tecnologia avançando, nós estamos com os seminaristas avançando, a igreja trabalhando, a igreja fazendo o seu papel, também mandando missionários. Então, até que a plenitude dos gentios ela ocorra. Versículo 26 do 11: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Então, quando ocorrer a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Os estudiosos aqui ressaltam que esse todo Israel é uma forma genérica de se falar, não quer dizer que cada israelita, desde aquela época, lá de Acã, né? Não vou nem dizer se Acã for salvo ou não, mas dê um exemplo, né? Que a gente de repente entende que não. Não quer dizer que cada judeu israelense vai ser salvo, mas todo Israel de uma forma de etnia. E a gente, na verdade, não sabe nem hoje em dia quem é israelita, porque nós sabemos que Israel, ele se espalhou pelo mundo todo. Inclusive tem uma história que naquelas 12 embarcações que chegaram no Brasil, eram 13, uma ficou pelo meio do caminho, vieram só 12, tinha um homem, um judeu português chamado Barzilai, Barzilai na Bíblia é um homem que era muito amigo de Davi, e Barzilai era um comerciante. Ele pegou aquelas madeiras que soltava aquela tinta vermelha, quem estudou a história do Brasil, mas não era pau-brasil não, a história conta isso, era uma madeira lá. Aí Barzilai começou a trabalhar com aquela madeira, e a madeira ficou com esse nome de Barzilai, e veio Brasil daí, mas essa história não foi confirmada, eu acho que não interessa muito. Então o povo judeu se espalhou pelo mundo todo, e a gente hoje em dia não sabe, mas Deus, na sua soberania, Ele sabe o que está fazendo. Então isso é um mistério de Deus que Ele fala, né? Eu vou repetir aqui: veio o endurecimento em parte de Israel, que parte pequena, mas uma parte houve, que creu em Jesus, até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? Para que todo Israel seja salvo. Como está escrito lá no Velho Testamento: virá de Sião o libertador. Quem é esse libertador? Jesus. E ele apartará de Jacó as impiedades. Então, quanto ao Evangelho, o que Paulo fala aqui? Quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus. Os judeus, quando eu falo judeus aqui, tem 4 formas que nós falarmos do povo judeu: judeu, hebreu, israelense e israelita. Israelense atualmente, né?
israelita naquela época, judeu, porque tinha a tribo do sul depois com o nome de Judá, e era uma tribo muito importante. E hebreus foi quando eles vieram lá de fora do Egito e entraram no Egito, foram tratados por hebreus. Então, de vez em quando eu vou usar uma dessas aí. Então, quanto ao evangelho, os hebreus, os israelitas, são inimigos de Deus. Por nossa causa. Paulo ressalta isso aqui, por nossa causa. Porém, quanto à eleição, que eleição foi essa? Deus elegeu Israel por conta da promessa que ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Quanto à eleição, versículo 28, amados, por causa dos patriarcas, mas eles são, quanto à eleição, aceitos por causa dos patriarcas, porque os dons, esses dons aí, aponta para Jesus, né? Jesus é o dom de Deus. Ele fala para aquela mulher samaritana, se tu conheceres o dom de Deus, que é ele, né? Então, quanto aos dons, ou seja, a graça de Deus, as manifestações de Deus, e quanto à vocação de Deus, a vocação era o chamado de Deus para o povo israelita. Eles são irrevogáveis, então Deus não vai cancelar, é um decreto dado por Deus irrevogável. Então, tanto o dom ali da salvação quanto a vocação de Deus, eles são inseparáveis, irrevogáveis. Paulo ressalta bem isso, porque Deus a todos, né, conforme nós começamos aqui, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Então, foi que nós começamos aqui, tanto judeus quanto os gentios, todos Deus encerrou na desobediência. Aí veio a lei, e a lei não resolveu. Veio Jesus, e Jesus foi aceito, conforme foi dito aqui, mas em detrimento dos judeus não aceitarem em sua maioria. E agora, quando completarem a plenitude dos gentios, os judeus vão ser alcançados. E a palavra diz também que se os judeus, no tombo deles, os judeus, no endurecimento do coração deles, nesse problema que eles tiveram, houve uma grande bênção para o mundo. Imagine na plenitude de Israel, ou seja, quando Israel aceitar a Jesus. Quando Israel aceitar a Jesus, se Israel negando a Jesus na sua maior parte, o mundo foi abençoado, essa é a conclusão de Paulo. Quanto mais quando ocorrer a plenitude pela terceira vez dos judeus, ou seja, quando eles tiverem fé em Jesus, aí vai ser algo assim extremamente maravilhoso. Tem uma passagem em Cantares de Salomão. Cantares mostra Jesus como o esposo, o noivo, e Cantares, como o próprio nome fala, música, né? Cantares, tem lá uma parte que são os anjos cantando, que fala assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, formidável como um exército com bandeiras? Então dizem alguns estudiosos que é Israel reconhecendo a Jesus e Jesus voltando com a igreja para a batalha do Armagedon. Isso aí, veja bem, não estou batendo martelo, não, é uma das coisas que os estudiosos entendem, né? Vem para batalhar com Israel e aquele período do milênio. Então, Israel aceitando, resumindo, né? Israel aceitando a Jesus vai ser algo maravilhoso para o mundo. Porque se Israel negando a Jesus, ou seja, que é algo muito grave, né? Nós lemos aqui no 28, que eles são inimigos de Deus por conta do Evangelho, e o mundo foi abençoado por causa disso, o mundo está sendo abençoado, o Evangelho está sendo apregoado. A hora que eles aceitarem o Evangelho, vai ser algo maravilhoso, é o que Paulo fala aqui. E aí a gente fica assim pensando que o plano de Deus é algo assim que a gente não consegue entender, alcançar, e é o que Paulo fala aqui nesses últimos versículos, 4 últimos, né? Ó profundidade das riquezas. Então é algo assim que o homem, é uma riqueza que Deus participa com o homem, e tanto da sua sabedoria como do seu conhecimento. Então Deus, ele participa um pouco dessa sabedoria de Deus, desse conhecimento,
E isso é algo maravilhoso, porque é uma riqueza de Deus e é algo muito profundo. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, é insondável, é inescrutável, você não consegue esmiuçar, você não consegue secar e ir a fundo, não consegue, porque é a mente de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Paulo fala isso, quem conheceu a mente do Senhor? Paulo, quando ele, antes de conhecer a Jesus, ele era um homem que seguia a lei, e ele vivia, ou pelo menos o texto que nós lemos antes dele se converter, ele está virado, transpirando ameaças de morte. E aí ele tem uma experiência com Jesus, e ele fica maravilhado, como cada um de nós ficou quando tivemos a nossa experiência com o Senhor. Mas Paulo entende isso, que é algo muito profundo, que ele, com toda a intimidade que ele tem com Deus, ele não consegue alcançar. A igreja também tem buscado, a cada dia nós buscamos cada vez mais sermos amigos de Deus, porque é algo profundo e é algo muito rico. Então isso é muito bom para a nossa alma. Então a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, e Deus fala através de Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então Deus é para ele e dele são todas as coisas. Jó também fala que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Então Deus, ele na sua eternidade, ele planejou, ele intentou, ele está tudo já definido. E isso tudo tem sido revelado a nós, a igreja do Senhor, pelo Espírito Santo. Então ficamos aqui finalizando parcialmente, quase acabando. Próxima quarta-feira vai ser o pastor Felipe, e com essa maravilhosa sabedoria, que é um hino de adoração. Em algumas Bíblias bota ali, hino de adoração, ó profundidade das riquezas. Eu havia até, não sei se o Jonas aí? Porque é para tocar. Eu perguntei ao Osíris, na Joyce, eu pedi, eu vou convidar a Joyce a subir aqui em cima para cantar, o Jonas também, um hino que fala muito dessa profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque dele, último versículo de Romanos 11, porque dele e por ele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estamos falando do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Amém?